Meu nome é Ana Flávia, curso Direito na FACAP e estou no segundo período. O artigo escolhido foi sobre a teoria da argumentação jurídica aplicada à atividade jurisdicional. Antes de adentrar realmente no tema proposto, eu vou fazer a relação da teoria do direito com o tema. De uma forma geral e sucinta, direito é o conjunto de normas e princípios criado e imposto para regular as relações sociais. Toda norma jurídica sujeita-se à interpretação, e a partir de interpretações, os juristas podem elaborar seus argumentos e aplicar nas atividades jurisdicionais. O motivo da escolha desse tema foi porque a argumentação é um instrumento utilizado para fundamentar as decisões jurídicas e, dessa forma, convencer, persuadir a sociedade que tais decisões são legais e justas. No texto, o autor Alex aborda sobre o discurso prático e teórico e algumas regras também, pois não é só argumentar de qualquer forma. A argumentação tem que ter fundamentação para ela ser válida, e essa fundamentação ela tem que ser racional, de acordo com o autor. Bom, o autor do artigo é Rafael da Silva Rocha. Ele é graduado e mestre em Direito pela UERJ e oficial de Justiça Federal. O artigo foi publicado no dia 8 de 5 de 2011. O objetivo desse artigo para o autor, ou seja, para Rafael da Silva, ele pretende investigar se as reflexões de Alex sobre a realização de juízos de valor no direito podem auxiliar o juiz na tarefa de motivar as suas decisões. Antes, ele faz uma breve apresentação dos principais aspectos da teoria da argumentação jurídica de Alex e do caminho que ele percorreu para desenvolvê-la. Bom, a teoria da argumentação jurídica ela foi desenvolvida com o propósito de proporcionar respostas racionais para os problemas jurídicos. E quem desenvolveu essa teoria foi Robert Alex. Mas quem é Robert Alex? Robert Alex é um dos mais influentes filósofos do direito alemão contemporâneo. E para desenvolver a teoria da argumentação jurídica, Alex parte da teoria do discurso racional, principalmente na forma exposta por Habermas, e sustenta a tese de que o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral. A teoria de Alex é, ao mesmo tempo, uma reinterpretação e uma sistematização da teoria do discurso prático habermasiana, e uma extensão dessa tese para o campo específico do direito. O direito para Habermas se dá quando o falante precisa fundamentar a verdade de suas afirmações ou demonstrar que determinada ação ou norma de ação seja correta. O discurso é argumentativo, mas não é só um encadeamento de proposições. É também um tipo de interação, de comunicação, em que os participantes se submetem a uma coação não coativa do melhor argumento para chegar a um acordo sobre a validade das pretensões problemáticas. Esse consenso só é válido em uma situação ideal, hipotética, de total liberdade e simetria entre os participantes. Habermas sustenta que as questões práticas são suscetíveis de verdade, razão pela qual podem ser decididas racionalmente, prevalecendo o melhor argumento. Segundo Habermas, todo ato de fala consensual contém uma pretensão de validade. Afinal, o falante pretende que o que ele está dizendo seja válido,
ou verdadeiro em sentido amplo. O falante deve ter uma pretensão de verdade no sentido de buscar o assentimento potencial dos demais, o que permite ao ouvinte do discurso participar do discurso. Deve existir uma pretensão de inteligibilidade, porque todo falante quer ser entendido. Há também uma pretensão de veracidade, no sentido que o falante esteja sendo sincero e acredite naquilo que fala. E também, por fim, deve ter uma pretensão de correção, no sentido de que o conteúdo do enunciado corresponda às normas e aos valores vigentes, de modo que os participantes do discurso possam concordar entre si. A construção de uma situação ideal de fala é o recurso usado por Habermas para justificar a plausibilidade do discurso prático sobre certas condições de reciprocidade igualitária. Todos os participantes devem ser verídicos, todos os interessados podem participar, todos podem problematizar qualquer afirmação, e todos podem introduzir quaisquer argumentos, e ninguém pode ser coagido. Embora, isso funciona como um parâmetro crítico para a avaliação dos processos argumentativos concretos. As teses de Habermas contribuiu muito para o fortalecimento da democracia. Já nas regras do discurso jurídico, as regras do discurso jurídico se dividem em justificação interna e justificação externa. As regras de justificação interna descrevem como se deve deduzir uma decisão jurídica, formulando expressões cujo significado e aplicação ao caso tem um assentimento potencial dos ouvintes. E havendo dúvida sobre a natureza de um ato objetivo, o falante deve apresentar uma regra que decida a questão. Já as regras de justificação externa versam sobre como os diferentes argumentos podem ser utilizados e, caso haja conflito, como suspendê-los. Na teoria da argumentação jurídica, Alex afirma que o discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral, sendo que ambos se discutem questões práticas sobre o que é exigido, proibido ou permitido, e formula-se uma pretensão de correção que na argumentação jurídica corresponde a um resultado justo. As decisões jurídicas não se justificam em sentido absoluto e universal, e sim no âmbito de um sistema jurídico particular. Ao operador do direito impõe-se condições específicas de limitação, pois não é só o resultado que deve ser racional, como também deve ser fundamentado racionalmente na moldura do ordenamento jurídico vigente. Portanto, o procedimento do discurso jurídico se define pelas regras e formas do discurso prático geral. Por outro lado, deve seguir regras e formas específicas que estão sujeitas à lei, aos precedentes judiciais e à dogmática, tornando o argumento jurídico racionalmente justificável. Ao desenvolver a sua teoria da argumentação jurídica, Alex buscou se situar no ponto intermediário entre o determinismo dogmático e o decisionismo subjetivista, em relação à fundamentação das decisões jurídicas, gênero do qual fazem parte as decisões judiciais. O modelo de regras e princípios relaciona-se com a hierarquia constitucional das normas. O princípio poderá ser considerado de primeiro grau quando for de matéria substancial e puder restringir um direito fundamental garantido sem reserva. Ele terá hierarquia constitucional de segundo grau se puder restringir um direito fundamental somente com o apoio de uma norma de competência estabelecida em disposição de reserva. Bom,
A argumentação jurídica é uma teoria procedimental em contraposição a uma teoria material, em que haveria para cada problema uma única resposta correta. No discurso jurídico, o enunciado normativo será correto ou justo quando pode ser o resultado de um determinado procedimento, ficando assim assegurada a racionalidade da argumentação e de seus resultados. Dessa forma, a teoria do direito concebida por Alex segue também um modelo procedimental. Os problemas jurídicos são tratados como questões práticas, e por meio do discurso prático cogitam-se todas as soluções possíveis, eliminando-se as escolhas irracionais. No procedimento legislativo, selecionam-se algumas das decisões discursivamente possíveis, por meio da criação estatal de norma jurídica. Essas três etapas que sucedem o discurso prático na teoria do direito de Alex, procedimento legislativo, discurso jurídico e procedimento judicial, seriam não só aceitáveis, como também racionais e necessárias. Afinal, acredita o autor que quaisquer participantes de uma deliberação racional, para estabelecer limites para o discurso prático geral, decidiriam pela criação de regras de lei positiva, bem como de procedimentos para a análise e para a aplicação dessas regras. Portanto, o modelo procedimental do direito seria discursivamente justificável. Vale ressaltar que os deveres prima facie são determinações jurídicas e fáticas que constroem os princípios à medida que são esses mandamentos de otimização. É justamente por esse caráter prima facie que Alex entende a existência dos princípios como uma constante colisão, sendo impossível aplicar a aplicação isolada de um princípio. Quanto mais regulação haver, maior é a possibilidade de antever os fatos. Desse modo, a argumentação racional fortalece o caráter prima facie dos princípios, porque quanto mais se formaliza os princípios, mais forte será o próprio caráter prima facie da regra. Bom, o termo interpretação, segundo Alex, tem dois significados: a atividade em busca de interpretação correta ou o resultado dessa atividade, que é uma afirmação. Toda afirmação contém uma pretensão de validade, que no caso do discurso jurídico será uma pretensão de correção. A interpretação jurídica, ela se diferencia das demais formas de interpretação em razão do seu caráter prático, já que se volta para a realização e o controle de ações segundo o ordenamento jurídico determinado, dizendo o que é proibido, permitido ou obrigatório, e também por ter um caráter institucional. No entanto, é possível que uma decisão jurídica racionalmente fundamentada não se baseie diretamente em informações de normas jurídicas. Nenhum sistema de normas jurídicas é capaz de garantir por si só a solução de todos os problemas jurídicos. Por isso, se faz necessário o discurso jurídico antes do procedimento judicial, no qual se decide de fato. O papel da argumentação jurídica é excluir as decisões discursivamente impossíveis. Afinal, em certos casos, não há nenhuma dúvida sobre como se deve decidir, seja com base nas normas válidas pressupostas, seja com referências a proposições da dogmática ou a precedentes. A clareza de um caso não é algo tão simples. Diante de um caso difícil, o juiz não pode julgar segundo as suas convicções morais subjetivas, visto que existem possibilidades de avaliação objetiva, sendo uma delas a justificação racional do discurso. Um exemplo que tem no artigo é o caso de uma atriz global que teve uma foto de sua nudez estampada na primeira página de um jornal popular do Rio de Janeiro. Porém, foi sem a sua autorização. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu não haver dano moral a ser indenizado por se tratar de uma mulher bonita. E agora eu vou citar um trecho do relato.
ele diz que não se percebe de que forma o uso inconsentido da imagem da autora pode ter-lhe acarretado dor, tristeza, mágoa, sofrimento, vexame e humilhação. Pelo contrário, a exibição de seu belo corpo, do qual ela, com justificada razão, certamente se orgulha, naturalmente lhe proporcionou muita alegria, contentamento, satisfação, exaltação, felicidade, que só não foi completa porque faltou o pagamento do valor a quem teria o direito pelo uso inconsentido da sua imagem. Só a mulher feia pode se sentir humilhada, as bonitas não, né? Aí, como se vê, o relator acredita que mulheres bonitas se orgulham de seus corpos e por essa razão não sofrem dano moral, nos casos de exposição indevida de sua nudez. No entanto, só poderia ser feita essa afirmação se fosse fundamentada racionalmente, por pelo menos um argumento prático geral. A opinião pessoal do julgador não pode ter sido usada como razão de decidir. Outro caso também foi de um jurista que usou o fato de ser um juiz cristão para uma determinação judicial, né? Eu vou citar também aqui um trecho para exemplificar e contextualizar. O que ele diz é: ouvi atentamente os dois ilustres e brilhantes advogados da tribuna, e as argumentações do advogado da embargante deixaram-me tranquilo com relação ao meu julgamento, uma vez que nada trouxe para me convencer do desacerto da minha decisão. Pelo contrário, tudo afirmado foi o fator preponderante para que eu me convencesse mais do que a decisão que tinha que ser naquela decisão. Mas quero deixar aqui de público um alerta a todos, uma vez que se percebe pela discussão desse processo que os homens pensam deter o poder de gerar filhos, e quando falo homens estou falando da espécie humana. Não são. Geração de filhos é projeto divino, não são dos homens. Tanto que todos os métodos contraceptivos são falhos. Isso porque é a vontade de Deus que irá sempre prevalecer. Esse é um caso típico, já foi dito. Aí, todos são falhos, mas não podemos perceber que até mesmo os projetos de um homem, quando quer um filho, não acontecem. Conheço vários casais que tentaram filhos, tentaram por vários anos seguidos e não conseguiram gerar um filho. Aí partem para a adoção. Depois que adotam, aí acontece a geração de um filho. Mas vim ressaltar que o projeto é de Deus e não dos filhos de Deus. Com isso, me deixo muito mais tranquilo quando julguei, porque sei também como juiz que é muito fácil fazer da lei rigorosa, fazer da lei arbitrária, fazer da lei injusta. Coisa mais fácil para um juiz é isso. Mas o juiz cristão, e aqui nós somos todos com amor e misericórdia, somos todos cristãos, deve fazer o contrário. Deve fazer com que a aplicação da lei seja feita com amor e misericórdia. E no caso aqui, nós podemos perceber que a geração deste filho foi fruto do amor e da misericórdia do Pai Celestial. Estou, em razão disso, cumprimentando a todos pelos brilhantes votos, até mesmo o voto que foi o voto vencido foi brilhante, fruto da mente brilhante do desembargador Otávio Portes, de quem fui revisor ao tempo em que fiquei nesta Câmara. E estou, então, rejeitando os embargos. Ou seja, na visão do julgador, que se considera um juiz cristão, o nascimento da criança se deu conforme a vontade de Deus. E por tais razões é que, na visão do julgador, não haveria dano à indenização, tampouco culpa da médica, em razão da ineficácia do método contraceptivo usado pela mãe. Do ponto de vista da argumentação jurídica, a fundamentação de uma decisão deve apresentar pelo menos uma norma universal, a partir de qual se extraem outras premissas, obtendo-se um resultado racional, o que não é o caso do que aconteceu aí nesse trecho que acabei de citar. É impossível compreender o raciocínio do julgador, reconstruindo o silogismo por meio do qual ele obteve a sua conclusão.
Como nem todas as pessoas são cristãs, esse argumento não receberia o assentimento potencial dos demais e por isso não poderia ser universalizado. Até porque o Estado brasileiro é laico, né? Então é inviável esse tipo de argumento. Partindo para as considerações finais, vou fazer uma análise crítica agora. Na minha opinião, a leitura do artigo é de suma importância para o entendimento sobre a teoria da argumentação, logicamente. É certo que, diante da evolução interpretativa do direito, nos permite alongar entendimentos que as teorias, aos casos concretos, com o objetivo único de chegar a uma decisão correta, justa e dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito. Gostei muito, pois Robert Alex, sem dúvidas, trouxe uma nova perspectiva para os estudos jurídicos de como aplicar o direito obtido de subjetividade inerente ao aplicador juiz. Por meio de um método de discurso racional, é criado um procedimento, um guia de etapas que ressaltam uma argumentação jurídica racional, que legitima o fundamento da aplicação da norma. Né? Então não é somente argumentar, é fundamentar para essa norma tornar-se válida. Então é isso, muito obrigada.